Salve Maria Imaculada, amados e caríssimos irmãos e irmãs, a paz de Cristo Jesus esteja no coração de cada um de vocês e o fogo crepitante do Espírito Santo de Deus. Estamos aqui para darmos continuidade à nossa leitura, O Segredo de Maria, de São Luís Maria Guion de Montfort, para aqueles que já fizeram todos os estudos para a nossa total consagração e porém estão na decisão da data, e para que possamos fazer juntos então esse belíssimo resumo, esse resumo de ouro que São Luís nos deixou. Vamos fazer juntos a nossa oração inicial. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Luís nos recomenda que antes de iniciarmos a leitura desse livro nós possamos nos ajoelhar. Aqueles que não puderem se ajoelhem em espírito, e nós vamos rezar o Vinde Espírito Santo, ou Benedictus, em português, vamos traduzir, e o Ave Maristela, a Ave Estrela do Mar. Assim, suplicando ao Espírito Santo que venha nos conceder a graça do entendimento de tudo aquilo que nós vamos ler, meditar aqui, para então fazermos a nossa total consagração com verdadeira consciência. Ó Vinde Santo Espírito, ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, o Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. As nossas mentes iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai com a força eterna e protetora. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Ave do mar estrela, de Deus Mãe bela, sempre virgem namorada, celeste feliz entrada, ó tu que ouviste da boca do longe a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca, as prisões aos réus exata e a nós cegos agonia, de tudo que nos maltrata nos livra o bem e nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo dos outros o povo seu, ouça aquele que nasceu por nós, que seja filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinta os nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também. Ao Espírito Santo demos aos três o louvor. Amém. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos lá então, caríssimos, estamos aqui no artigo aqui 8º, digamos assim, quando São Luís começa a nos falar que para encontrarmos a graça de Deus é preciso encontrar a Santíssima Virgem Maria. Maria recebeu de Deus um domínio particular sobre as almas para nutri-las e fazê-las crescer em Deus. Santo Agostinho chega a dizer que, neste mundo, os predestinados estão todos guardados dentro do seio de Maria, e que não vem à luz senão quando essa boa mãe os faz nascer para a vida eterna. Consequentemente, como a criança obtém toda a sua nutrição de sua mãe, que a dá proporcionalmente à sua fraqueza, igualmente os predestinados recebem toda a sua nutrição espiritual e toda a sua força de Maria. Foi a Maria que Deus Pai disse, em Jacó e na Bita: minha filha habita em Jacó, quer dizer, em meus predestinados, representados por Jacó. Foi a Maria que Deus Filho disse, em Israel hereditário: minha querida mãe, seja herdeira de Israel, ou seja, entre os predestinados. E, enfim, foi a Maria que o Espírito Santo disse: lance, minha fiel esposa, raízes em meus eleitos. Todos, portanto, que são eleitos e predestinados, têm a Virgem Santíssima habitando neles, quer dizer, em sua alma, e a deixam lançar neles as raízes de uma profunda humildade, de uma ardente caridade e de todas as virtudes.
10º, eu até esqueci de falar que era o 9º, né? O São Luís ele vai fazendo sempre uma sequenciazinha. Maria é chamada por Santo Agostinho e de fato é o mundo vivo de Deus. Forma Dei, quer dizer que é apenas nela que Deus feito homem foi formado naturalmente, sem que lhe faltasse qualquer traço da divindade. E é também nela apenas que o ser humano pode ser formado em Deus naturalmente, na medida da capacidade da natureza humana, pela graça de Jesus Cristo. Um escultor pode fazer uma imagem ou um retrato natural de duas maneiras. Primeiro, servindo-se de sua habilidade, de sua força, de sua ciência e da qualidade de seus instrumentos para produzir essa figura da matéria dura e informe. Segundo, ou pode utilizar um molde. A primeira é demorada e difícil e sujeita a diversos riscos. Basta um único golpe de formão ou de martelo dado de maneira errada para arruinar toda a obra. A segunda é rápida, fácil e suave, quase sem esforço e sem danos, desde que o molde seja perfeito e represente o natural, e desde que a matéria que se serve seja fácil de manusear, sem opor nenhuma resistência à sua mão. Maria é o grande molde de Deus, feito pelo Espírito Santo para formar ao natural um homem-Deus, pela união hipostática, e para formar um homem-Deus pela graça. Não falta a esse molde nenhum traço da divindade. Quem quer que ali seja lançado e se deixa assim moldar, recebe os traços de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, de uma maneira suave e proporcional à fragilidade humana, sem muita agonia ou muito trabalho, de maneira certa, sem temor de ilusão, pois o demônio não teve nem terá jamais qualquer acesso a Maria santa e imaculada, sem sombra da menor mancha de pecado. Ó alma querida, quanta diferença existe entre uma alma formada em Jesus Cristo pelas vias ordinárias daqueles que, como escultores, confiam em seu conhecimento e se apoiam em suas habilidades, e em uma alma fácil de modelar, bem delineada, bem fundida e que, sem se apoiar-se em si mesma, lança-se em Maria e se deixa moldar nela por obra do Espírito Santo. Como a primeira é manchada, com defeitos, cheia de trevas, de ilusões, como é natural e humana, e como que a segunda é pura, divina e semelhante a Jesus Cristo. Não existe e jamais existirá uma criatura em que Deus seja maior fora dele mesmo do que na divina Maria. Sem exceção nem dos bem-aventurados, nem dos querubins, nem dos mais elevados serafins, mesmo no paraíso. Maria é o paraíso de Deus e seu mundo inefável, onde o Filho de Deus entrou para operar maravilhas, para guardá-lo e nele se comprazer. Ele fez um mundo, e este daqui para o homem viajante, e fez um mundo para o homem bem-aventurado, que é o paraíso. Mas ele fez ainda um mundo para si, ao qual deu o nome de Maria. Mundo desconhecido quase de todos os mortais da terra, e incompreensível a todos os anjos e os bem-aventurados que habitam os altos céus, e que na admiração de ver Deus tão elevado e tão distanciado deles todos, tão separado e de tal modo escondido em seu mundo, a Divina Maria brada noite e dia: Santo, Santo, Santo. Bendita e 1000 vezes bem-aventurada é a alma que, neste mundo, a quem o Espírito Santo revela o segredo de Maria para que o conheça, e a quem ele abre esse jardim secreto para que entre nessa fonte selada, para que daí tire e beba abundantemente das águas vivas da graça. Essa alma encontrará somente Deus, sem criatura, nessa criatura amável, mas encontrará Deus ao mesmo tempo infinitamente santo e distinto, infinitamente condescendente e proporcional à sua fragilidade. Por estar em toda parte, Deus pode ser em toda parte encontrado, até mesmo nos infernos, mas não existe lugar onde a criatura possa encontrá-lo mais próximo dela e mais proporcional à sua fragilidade do que em Maria, pois foi para este efeito que ele desceu até ela. Em todos os outros lugares, ele é o pão dos fortes e dos anjos, mas em Maria ele é o pão das crianças. Que não se imagine, portanto, como alguns falsos iluminados, que Maria, sendo criatura, seja um impedimento à união com o Criador, porque não é mais Maria quem vive, é Jesus Cristo apenas, e é Deus apenas que vive nela. Sua transformação em Deus é tão mais elevada
do que a de São Paulo e dos outros santos, quanto mais elevado é o céu em relação à terra. Maria fez-se inteiramente para Deus, e longe de reter uma alma consigo, ao contrário, a impulsiona e a une a Deus de maneira muito mais perfeita do que antes, uniu-se a alma com ela. Maria é o eco admirável de Deus, que sempre responde Deus. Quando alguém chama por ela, que glorifica apenas a Deus, quando, como Santa Isabel, é chamada de bem-aventurada. Se os falsos iluminados, miseravelmente abusados pelo demônio, mesmo em oração, tivessem conseguido encontrar Maria e por Maria Jesus e por Jesus Deus, eles não teriam sofrido tão terríveis quedas. Quem uma vez encontra Maria e por meio de Maria Jesus e por meio de Jesus Deus Pai, encontrou todo o bem, dizem as santas almas. Quem diz o todo nada excetua, toda a graça e toda a amizade junto a Deus, toda a segurança contra os inimigos de Deus, toda a verdade contra a mentira, toda a facilidade, toda a vitória contra as dificuldades da salvação, toda a doçura e toda a alegria nas amarguras da vida. Não quer dizer que aquele que encontrou Maria por uma verdadeira devoção esteja livre de cruzes e de sofrimentos. Longe disso. Essa alma será mais perseguida do que qualquer outra, porque Maria, a mãe dos viventes, dá a todos os seus filhos pedaços da árvore da vida, que é a cruz de Cristo. Mas, talhando-lhes boas cruzes, ela lhe dá a graça de carregá-las pacientemente e com o coração alegre, até com o coração alegre, de modo que as cruzes que ela dá àqueles que lhe pertencem são como confeitos ou cruzes confeitadas, mais do que amargas, ou, se durante um tempo elas sentem amargor do cálice que é necessário beber para ser amigos de Deus, a consolação e a alegria que essa mãe faz suceder, a tristeza anima infinitamente a carregar cruzes até mais pesadas e mais amargas. Uma verdadeira devoção à Virgem Santa é indispensável. A dificuldade consiste, portanto, em saber encontrar verdadeiramente a Divina Maria, para encontrar toda a graça abundante. Deus, como Senhor absoluto, pode comunicar por si mesmo aquilo que, ordinariamente, Ele comunica apenas com Maria. E não se pode negar sem temeridade que Ele, inclusive, o faça algumas vezes. No entanto, de acordo com a ordem que a sabedoria divina estabeleceu, Ele não se comunica ordinariamente aos homens senão por meio de Maria na ordem da graça. Como diz Santo Tomás, é necessário para subir e unir-se a Ele, servir-se do mesmo meio que Ele se serviu para descer até nós, para fazer-se homem e nos comunicar suas graças. E esse meio é uma verdadeira devoção à Santa Virgem. Então, concluindo, mais uma vez eu vou repetir esse belo parágrafo de São Luís, depois ele ter nos exortado para que nós possamos entender como somente encontrando esse molde, nos deixando formar docilmente por esse molde, que é a Santíssima Virgem Maria, nós encontraremos então a graça de Deus perfeitamente em nós. E o mais belo, que São Luís ele cita muitas vezes, com a capacidade da nossa fragilidade humana, encontraremos a Deus perfeitamente, nos deixando então totalmente formar por Nossa Senhora. E ele insiste, a dificuldade consiste, portanto, em saber encontrar a Divina Maria para encontrar toda a graça abundante. E quando ele fala toda, ele diz aqui no parágrafo anterior, toda é toda graça. Deus, como Senhor absoluto, pode comunicar por si mesmo aquilo que ordinariamente Ele comunica apenas com Maria. Poderia nos dar as graças da maneira que Ele quisesse. Que Ele, inclusive, o faça algumas vezes. São Luís está reconhecendo que às vezes Deus faz. Porém, no entanto, de acordo com a ordem que a sabedoria divina estabeleceu, que nós temos que compreender que Deus, quando Ele pensa algo, Ele pensa perfeitamente. Ele já estabeleceu uma ordem, não tem ser humano que entre, não tem anjo, não tem santo, ninguém que entre na ordem que Ele estabeleceu. E a ordem que Ele estabeleceu foi que recebêssemos todas as graças pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. E continua São Luís. Ele não se comunica ordinariamente aos homens senão por meio de Maria na ordem da graça, como diz Santo Tomás de Aquino, porque estou falando do doutor da igreja. É necessário para subir e unir-se a Ele, servir-se do mesmo meio de que Ele se serviu para descer até nós, para fazer-se homem e nos comunicar suas graças. E esse meio é uma verdadeira devoção à Virgem Santíssima. Uma verdadeira devoção à Virgem Santíssima. Mas isso nós só podemos descobrir no passo a passo,
o nosso caminho de conversão, cada vez mais abraçar esse segredo. São Luís deixou aqui bem claro também que é um segredo, que o Espírito Santo comunica a algumas almas, não todas, mesmo muitos que fazem a toda a consagração, por não aprofundarem depois, por não quererem continuar perseverando nessa vida de conversão, de comunhão com Deus, não encontram esse segredo. O segredo precisa ser encontrado diariamente, na luta de cada dia. Pedimos então a bênção de Nossa Senhora. Na próxima continuaremos a nossa leitura aqui, em que consiste a verdadeira devoção à Virgem Maria. Aí então ele vai começar a falar das diversas devoções, dos falsos devotos. Realmente é um grande resumo de outro tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Pedimos então a bênção de Nossa Senhora. Peço também que São Miguel Arcanjo, nossos santos anjos da guarda, intercedam em nosso favor. Vamos agora rezar juntos essa oração. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. Que São Miguel Arcanjo, com os nossos santos anjos da guarda, possam fazer com que esse estudo dê fruto em nossa vida e que verdadeiramente nos decidamos pela nossa total consagração, perseverarmos a cada dia com a graça de Deus. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, até a próxima, se Deus quiser.